Olá, bom dia, bom domingo para você acompanhando a programação da TV Paranaíba. Nós estamos começando o seu espaço reservado para discutir política de uma forma fácil, tranquila, de um jeito que possa ficar mais fácil o entendimento no seu cotidiano. Hoje nós vamos discutir um assunto muito importante aqui, a quantidade e a frequência com que os casos de corrupção são revelados no Brasil provocam um assombro na população. Vamos começar já no ponto crucial, discutindo isso, o tema desafio do enfrentamento à corrupção e o anseio social por moralidade no Brasil, doutor. Ministro, é um tema que, vamos dizer assim, mais atual é impossível, Como é que o senhor tem trabalhado essa questão? Porque para você que está acompanhando, eu vou dizer só algumas informações sobre o currículo do ministro. 28 anos no Ministério Público, como promotor de justiça lá no Paraná, atuou dentre várias comarcas daquele estado, principalmente na comarca de Curitiba, E, mais do que ninguém, o senhor também é conhecedor dessa questão, dessa busca pela moralidade, pelo combate à corrupção. E agora, há 5 anos, o senhor está no Superior Tribunal de Justiça. Como é que o senhor tem visto, enxergado a avaliação do senhor com relação a esse tema tão atual? Olha, esse tema ele se incorporou ao cotidiano dos brasileiros, O que não deixa de ser, por um lado, triste, até diante da percepção de que estamos assistindo a esse número estrondoso de casos em que se revela o descuidado do gestor público e, por vezes, em concurso com segmentos da sociedade privada, o descaso com a coisa pública, afetando diretamente a moralidade que deve ser observada no trato do interesse público. Como disse, por um lado, a gente vê com tristeza essa preocupação da população brasileira, mas, por outro, também é preciso se enaltecer o aspecto da maturidade que isso traz para a população. A população brasileira, ela não tinha, por assim dizer, há pouco tempo atrás, os olhos voltados, não havia uma cobrança maior, especialmente do gestor público, no cuidado com a coisa pública. Posso aqui, na minha perspectiva, afirmar que esse comportamento mais atencioso com as questões governamentais que nos atingem no dia a dia, porque são políticas públicas que acabam não sendo implementadas por uma ou outra razão, mas o que se percebe com clareza é que o aumento, o incremento desse cuidado com as questões de governo, com as questões que a todos nos afetam, esse cuidado ele aumenta notadamente após a Constituição de 1988. Foi após essa nova Constituição que a população foi, por assim dizer, apresentada a esse fenômeno. Porque coube ao Constituinte de 88, pela primeira vez, estabelecer no texto constitucional, lá no seu artigo 37, parágrafo 4º, a observação de que os atos de improbidade serão punidos de maneira grave. Então é a partir daí que houve um incremento da consciência da sociedade como um todo para essa questão. Então isso é que justifica esse aumento de atenção com esse tipo de fato. E eu digo que não só no Ministério Público, nos 28 anos em que lá estive, como também agora no Superior Tribunal de Justiça, a atenção desses segmentos envolvidos com a justiça de uma forma geral tem sido também crescente e de muita responsabilidade, procurando dar respostas à altura, no sentido de debelar o quanto possível fenômenos como esse, que desalentam a sociedade como um todo. Eu trago só um dado preliminar que mencionei na palestra da sexta-feira, um dado preliminar só para que o ouvinte, o telespectador, tenha uma noção de como as coisas se passam em termos de número. É sempre bom invocar o dado estatístico.
Para que tenham ideia do que falo, né? No Superior Tribunal de Justiça, onde trabalho exatamente numa turma que julga recursos nessa área, a nossa primeira turma, que eu integro, mais a segunda turma, cada uma delas composta por 5 ministros, 10 ministros, portanto, entre 1º de janeiro de 2015 até agora, o mês de outubro, menos de 2 anos, portanto, em menos de 2 anos, nós já tivemos oportunidade de julgar perto de 10 mil casos, 10 mil recursos envolvendo o tema improbidade. É verdade, o país tem 5.500 municípios, 27 unidades federadas, mais toda a estrutura da União, né, toda a estrutura do governo federal, mas mesmo assim eu reputo um número estrondoso, o que revela que precisamos trabalhar muito, de forma consistente, de forma profunda, no sentido de desestimular esses segmentos, né, como eu disse, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, desestimular esses segmentos a que continuem ou ingressem, né, nesse campo desviante, que é o campo de desrespeito, né, à coisa pública. Já a gente volta a falar, ministro. Deixa eu fazer um questionamento aqui para o doutor Marcos Vinícius. Como o ministro, o senhor também é do Ministério Público e tem trabalhado. Hoje aqui em Uberlândia, o senhor está numa promotoria especializada que é do Ministério Público, mas antes de vir para Uberlândia, o senhor trabalhava, fazendo um trocadilho aqui, era o chamado clínico geral, né? Também todas as ações lá por Monte Carmelo, que era de onde eu conheci o senhor trabalhando. É muito comum a gente ver atos de improbidade, suposta desonestidade, né, praticada pelo administrador, muito comum na área da saúde, na área da educação, às vezes não administra direito o recurso que vem para aquela pasta, e esse é um trabalho que o promotor tem que fazer ali minucioso mesmo, com uma lupa, procurando os erros, as dificuldades, para não saber se foi só uma falta de traquejo, de experiência ao estar no cargo do prefeito, ou se houve a má-fé mesmo de fazer o desvio de recurso. Exatamente, Rica. A sua pergunta ela é muito importante, porque a legislação, a partir da Constituição e posteriormente com a Lei de Improbidade Administrativa, que estamos comemorando neste ano 25 anos do seu nascedouro, ela traz claramente a necessidade de se aferir o dolo ou a culpa, em algum dos casos especificamente a culpa, em outros ela admite também tanto o dolo como a culpa, mas há necessidade de aferição do estado anímico do agente, ou seja, ele teve intenção de violar o espírito da administração pública ou foi um reles desleixo, como você disse, ou um erro, que todos nós somos falíveis a erro. Então, a aferição da vontade do agente em lesar a administração pública é um cuidado que os operadores do direito, sem dúvida nenhuma, precisam ter, para evitar jogar numa vala comum tanto o administrador inepto como o administrador que tem, de fato, má fé. Toda essa experiência do senhor durante o trabalho frente ao Ministério Público, vou repetir aqui, está também nesse livro, O Princípio da Moralidade Administrativa. Inclusive, é um aprimoramento da dissertação de mestrado do senhor, que também estudou profundamente esse tema. Exatamente. É um tema que sempre chamou atenção. Confesso que muito pelo meu cargo de promotor de justiça e pelas cidades pequenas que passei, onde o contato do Ministério Público com a administração pública é mais próximo, é mais direto e, querendo ou não, estamos ali mais diante das realidades. Então, as coisas são mais palpáveis e talvez mais fáceis também de serem detectadas. Então, é um tema que sempre me trouxe afeição e no meu mestrado na Universidade Federal eu tive a oportunidade de me dedicar ao tema e, para brilhantar a obra e, sem dúvida nenhuma, enriquecê-la, eu tive o prazer de contar com o prefácio do ministro, que é um profundo conhecedor do tema, lidou a vida toda da sua vida jurídica com o direito público, tanto na época enquanto promotor de justiça e procurador de justiça, e propriamente dito como ministro na turma especializada em direito público. Então, eu acredito que o prefácio dele enriquece, sem dúvida nenhuma, a obra e torna ela ainda mais reluzente.
Bom, para você que está acompanhando, o Dr. Marcos Vinícius, ele é professor de uma faculdade particular aqui de Uberlândia, que foi a faculdade que promoveu o evento da sexta-feira, que trouxe o ministro para fazer a aula inaugural, a aula magna, né, como é chamada. Ministro, o senhor também é mestre, né, nessa mesma área do direito público, um conhecimento muito grande, atuou, conforme a gente já disse, 28 anos no Ministério Público. Conta para mim uma curiosidade aqui. Como é estar durante tanto tempo do outro lado do balcão, me permita o trocadilho, como aquele que o tempo todo reivindica, pede, requisita e agora estar do lado de cá, tendo que receber esses pedidos e decidir sobre eles? Mudou muita coisa, ministro? Claro, há uma mudança, quando menos, na perspectiva formal do trabalho, né? Como você colocou, eu saí, enquanto integrante do Ministério Público, da posição, né, de alguém que solicita ao Judiciário a providência cabível nos casos em que isso se revele necessário, para agora estar do lado em que se recebe a solicitação, e é necessário, portanto, que nessa condição de quem é provocado, quem recebe o pedido, é necessário que haja uma decisão, né? Então, evidentemente, são duas situações distintas, né, no ambiente jurídico, no ambiente forense. Mas, em comum, nos dois casos, o que há é que se mantém a mesma dimensão. O horizonte continua sendo o mesmo, o horizonte de se buscar sempre a justiça, né, a boa justiça, a boa prestação jurisdicional para cada caso, né? A gente sempre perseguindo a melhor solução. Então, seja um promotor público solicitando, né, e deve fazê-lo, a Constituição Federal, aliás, reserva um papel de importância fundamental para o Ministério Público, né? A Constituição de 88 entregou, né, confiou ao Ministério Público uma tarefa muito importante, né? Como está dito lá no artigo 127 dessa mesma Constituição, é dever ou incumbe ao Ministério Público, no Brasil inteiro, tanto aos Ministérios Públicos estaduais quanto ao Ministério Público Federal, incumbe ao Ministério Público defender a ordem jurídica, né? E, para tanto, quando necessário, levar essas postulações ao Poder Judiciário. E não só exercer a defesa da ordem jurídica, mas também defender o regime democrático. E quando se fala na defesa do regime democrático, eu devo ter os olhos voltados para todo fenômeno, né, que implica na escolha, desde a escolha de nossos representantes, os poderes legislativo e executivo, até uma fiscalização, um monitoramento quanto ao correto desempenho desses que por nós são escolhidos de tempos em tempos, né? Então, o Ministério Público tem esse relevante mistério, né? E ainda diz o artigo 129, no seu segundo inciso da Constituição, que é atribuição do promotor, né? É atribuição do promotor defender os interesses da população toda vez que haja um descuidado na prestação de serviços públicos relevantes, né? Toda vez que um serviço público não funcione adequadamente, que qualquer dos poderes se omita ou atue de forma inadequada, o Ministério Público se presta a ser esse elo, né, entre a aspiração da sociedade e o que deva ser feito, né, o que se espera seja feito no âmbito do Poder Judiciário para a necessária correção. E não só perante o Poder Judiciário, porque o Ministério Público pode e deve postular diretamente junto aos poderes executivo e legislativo. Nem sempre o Ministério Público necessitará recorrer ao Judiciário. Tanto melhor que ele consiga, né, dentro da sua correta percepção, que ele consiga, né, bons acordos, ajustes de conduta junto a órgãos do Poder Executivo, Legislativo, né, evitando até com isso que se encaminhe casos novos para o Poder Judiciário. Então, é importante essa leitura, né, a partir do próprio texto constitucional, para repetir aquilo que falei antes, né? Seja enquanto promotor que fui, né, com muita honra, né,
ao longo de quase 3 décadas, seja agora na condição de magistrado, não perdi de vista, né, o horizonte que me embalava enquanto integrante do Ministério Público, que era a busca sempre da adequada justiça, adequada resolução das controvérsias que chegavam à nossa mesa. A gente vai fazer um breve intervalo.